Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge! A educação é considerada um dos pilares mais importantes para a construção de uma sociedade, por meio das escolas, faculdades, universidades e centros de pesquisa. O ensino presencial sempre foi o modelo mais comum implementado pelas instituições. No entanto, com o avanço da tecnologia e após a pandemia da Covid-19, tudo isso mudou. Não à toa, o ensino à distância vem crescendo de forma acelerada no país. Se antes a tecnologia era uma ferramenta complementar ao ensino, hoje ela faz parte da rotina de muitos estudantes. O método de ensino mudou depois da implementação dos sistemas online. Esse vulto tecnológico na educação influenciou diretamente o crescimento do mercado das EdTechs, que tem revolucionado a educação com novos jeitos de ensinar e aprender. Mas o que são EdTechs? Será que a tecnologia suplanta o ensino presencial no médio e longo prazo? Como será o ensino superior daqui para frente? Essas perguntas serão respondidas num papo super bacana por Fernanda Furuno, nossa convidada de hoje do Papo no Auge. Fernanda é graduada e mestra em comunicação, atuou por mais de 20 anos na área de gestão de times de EAD em universidades. Desde 2017, trabalha com EdTechs e outros projetos de inovação. É fundadora do Ecossistema Simplifica, um ecossistema de soluções para o ensino superior. Vamos aprofundar esse papo. Bem-vinda, Fernanda. Uma honra receber uma profissional do teu gabarito aqui no nosso podcast. De início, é uma pergunta que eu faço de praxe para todo mundo, né? Como é que se inicia a tua jornada profissional? Por que você enveredou pelo caminho da educação? Seja bem-vinda aqui ao Papo no Auge, Fernanda. Olá, Saulo. Nossa, muita gratidão pelo convite. É um prazer estar com vocês. Eu acho que a gente tem poucas oportunidades, às vezes, na vida de poder compartilhar as experiências, né, e a nossa história. E eu acho que esse espaço que você tá me dando aqui para conversar com o nosso público, eu acho que é super especial. Gostaria de agradecer muito e contar um pouquinho da minha história. Eu costumo falar que eu sou da época do EAD, quando tudo era mato, porque eu comecei a trabalhar com educação à distância nos anos 90. Imagina quando a internet estava chegando ainda, né, nas casas. Eu comecei com projetos de educação à distância na universidade. Minha primeira experiência trabalhando foi de estagiária no laboratório de informática da universidade que eu estudava. E dali, imagina hoje que todos os laboratórios são conectados. Naquela época tinha 1 ou 2 laboratórios conectados, né? Era um negócio muito incrível. E eu tinha um sonho naquela época que era trabalhar conectada 100% à internet. Nem imaginar que hoje é a nossa vida. Mas eu fui convidada pela filha do reitor, do Dr. Gabriel, aqui na Universidade de Morumbi, em São Paulo, para integrar a equipe dela, que sempre trabalhou com a área de inovação e tecnologia. E aí, eu lá em 96, mais ou menos, assumi, junto com o time, alguns projetos embrionários de educação à distância. Muito, naquela época, o ensino digital era muito, muito raro, assim. Então, eu costumo falar que eu sou realmente dessa época em que tudo era mato. E aí eu fiz a carreira na instituição, fiquei 17 anos na Embi Morumbi. Aí eu falo que eu comecei como estagiária, saí como coordenadora do departamento de EAD,
depois de ter passado por várias experiências e da evolução, até da própria legislação, né, de oferta. Então, a gente trabalhava com cursos livres, depois a gente começou com cursos de graduação tecnológica, pós-graduação, as próprias graduações em si. Passamos pelas legislações, credenciamento de EAD. Depois eu evoluí para assumir o meu primeiro projeto 100% com a Universidade de Guarulhos, que eu tive a oportunidade em 2012 trabalhar com eles no projeto de institucionalização da EAD e reconhecimento da instituição com credenciamento EAD dos projetos. E aí eu falo que eu fiquei 20 anos dentro das instituições, porque eu concluí essa minha fase de gestora em 2016, quando eu resolvi dar uma guinada aí na minha experiência, e aí que a gente vai contar um pouquinho depois. Muito legal, Fernanda. Obrigado mais uma vez, uma experiência riquíssima e vai contar aqui pra gente, sim, certamente. Ô, Fernanda, a gente está falando sobre soluções para o ensino superior. Só que antes da gente falar mais especificamente sobre esse assunto, eu queria saber da tua visão. Como é que tu enxerga hoje o ensino superior no Brasil? O ensino superior, eu acho que ele vem passando por algumas transformações, né? Seja no ensino público, seja no ensino superior, o que a gente tem visto é um comportamento eu acredito que refletido até pelo próprio mercado, pela própria pandemia, né, que se passou, um movimento que tem caminhado muito para o repensar das universidades, tanto em relação à metodologia, tanto em relação à utilização do próprio campus, né? Porque hoje se pensa muito mais nas experiências híbridas do que talvez na questão de encher as salas de aulas, mas repensar essas salas de aulas e como conseguir atrair os alunos para o campus de uma forma que eles se sintam mais confortáveis, porque eu acredito muito que, apesar de hoje, nesse ano a gente teve marcos importantes, que foi o maior número de ingressantes EAD do que presencial, né, no ensino superior, mas eu acredito que é muito por reflexo dessa movimentação do mercado e também dessas condições por quais a gente passou, mas muito também pela mudança de pensamento e de vivência dos próprios alunos, né? Hoje eles estão muito mais críticos, eles pesando muito mais, né, o que vale ou o que pode ser feito, ou como ele pode melhorar o estilo de aprendizagem dele, sendo online, sendo presencial, e eu acho que valorizando cada vez mais esses espaços. Os espaços também, eu acredito muito na experiência do professor que está ali na frente. Eu acho que muda tanto o papel de aluno, muda o papel de professor, muda currículo, muda toda a experiência do aluno dentro desse contexto. Eu acredito que as universidades elas estão passando por uma reconfiguração até para se adequar a esse tipo de trabalho, o tipo de estudo, mas muito também com reflexo aos ambientes de trabalho que têm mudado também. Então, eu acho que isso acaba despertando uma reconfiguração que já deveria ter sido feita, né, há algum tempo, mas que hoje se torna muito mais tema das pautas de discussão nas áreas de gestão, para como engajar os alunos, como, né, atrair esses alunos e como motivá-los a realizar os cursos. Sejam cursos de curta duração, seja cursos de longa duração, porque muito se fala da aprendizagem ao longo da vida, do lifelong learning, todo mundo sabe que não pode parar de estudar nunca, mas como que a gente faz para motivar esses alunos, né, a estudar? Então, eu acho que esse repensar, eu acho que tem sido muito importante.
Legal, tuas palavras são muito importantes, de fato, né? Você trouxe uma palavra aí que a minha é muito cara, que é engajamento. Outro dia eu estava vendo o professor Pierre Lucena, que é o diretor, né, o presidente do Porto Digital lá do Recife, falando sobre isso, né, falando como estão vazias as universidades, né, e até ele gravou um vídeo dentro do Centro de Ciências Econômicas e Sociais Aplicadas, lá na UFPE, mostrando como estava as moscas, né, na UFPE, naquele horário, quando antes estava abarrotada de alunos. Isso foi uma reflexão que ele trouxe lá no LinkedIn, eu achei interessante, né, e também corrobora a tua fala aqui agora. Vamos falar agora, Fernanda, sobre EdTechs. Explica para a nossa audiência, né, o que é que elas são, qual é o papel dessas startups, né, voltadas à educação, no atual cenário educacional, como é que elas se constituem, como elas estão impactando a educação. Saula, eu aproveito para dar o gancho do porquê da virada da minha transição de carreira, né? Que eu acho que foi muito motivada por esse espírito de startup que eu acho que eu tive desde o meu comecinho, lá no EAD Quando Tudo Era Mato, porque a gente trabalhava com inovação na veia, assim, sabe? E eu sempre acredito que núcleos de educação à distância, eles sempre nascem como uma startup, que é uma empresa que inova, que aprende, que testa muito e que se conecta com as necessidades reais ali do mercado. As edtechs, na verdade, é o segmento dessas empresas voltadas à área de educação. Então, são empresas que desenvolvem tecnologias focadas para a educação, seja ensino básico, seja ensino superior, educação corporativa. Hoje a gente tem um boom de edtechs no mercado, foi muito impulsionada pela própria pandemia, quando o que a gente nunca imaginava que ia acontecer, mas praticamente o mundo se voltou para o ensino assistido, o ensino remoto, o ensino, né, como se pode dizer, mas que hoje a gente tem, eu costumo falar que a gente passa uma peneira, né? Foi um boom, muita gente utilizou muitos recursos foram criados, mas que depois da pandemia, todos acabaram voltando, e isso também dá até um sentimento de perda, porque muitos voltaram ao que eram antes, 100% presencial, sem nenhum recurso digital, mas muitas instituições, muitas escolas realmente passaram uma peneira, identificaram quais eram as soluções que realmente faziam sentido continuarem ali, quais foram as soluções que apoiaram durante aquele período, mas que não seriam mais necessários, mas eu acho que houve um impulsionamento dessas empresas muito grande com essa experiência ali emergencial que se deu na pandemia. Mas as edtechs, elas já tinham um crescimento anunciado. Eu acredito muito pela evolução dos cursos online, que sempre, pelos próprios censos, a gente já tinha 75% do levantamento de alunos online já eram dedicados a cursos de extensão, cursos livres, mesmo antes da pandemia. Então, eu costumo falar que esse boom que a gente fala hoje, ele já vinha crescendo mesmo, né? Porque já era algo que já estava anunciado, mas que de fato ganhou força com a pandemia, e aqueles que fizeram direitinho realmente conseguiram escalar. Tanto que hoje a gente tem muitas dessas edtechs virando universidade, né? Criando um conceito que muitas vezes a gente fala, não é impossível acontecer, mas a gente tem visto essa consolidação. Então, eu acredito que as edtechs, elas vêm com força mesmo, são soluções que, de fato, são bem segmentadas, então elas se dedicam a resolver algumas das necessidades das instituições, mas com muita especialidade, né? Então, e acabam se adequando mais rápido às mudanças, às demandas da legislação, às próprias demandas do mercado, e isso torna o ecossistema das instituições muito mais ágil.
que muitas vezes, quando desenvolvido internamente, talvez não fosse nessa agilidade. Mas eu também devo considerar que várias universidades também têm apostado nos seus núcleos de inovação justamente para impulsionar o desenvolvimento de soluções pelos próprios alunos, né, desenvolvendo programas de inovação e empreendedorismo, muito incentivados por como que os alunos podem resolver os problemas da própria instituição. Então, acho que isso vem sendo impulsionado tanto pelo ecossistema de startups mesmo, mas quando a gente foca em educação, surgem brilhantes edtechs. Muito legal. Eu vou te provocar mais. Tá? Por hora, eu queria saber de ti, Fernanda. A gente tem se falado muito sobre inteligência artificial, né? Nos últimos anos, uma avalanche de novas soluções com base em inteligência artificial. Minha pergunta é: como a inteligência artificial vem sendo incorporada às soluções educacionais das edtechs para melhorar a eficácia do ensino e a experiência do aluno? Esse tema, eu acredito que é o que está na boca de todo mundo agora, né? É a pauta principal de todas as discussões. E eu digo que não só a inteligência artificial, mas como a questão da inteligência de dados. Nunca se falou tanto sobre esses dois fatores, que funcionam muito bem juntos. Porque a inteligência artificial, ela se baseia justamente na reunião de dados que de forma ágil te dá respostas. Mas muitas vezes você precisa estruturar o que você precisa para que, de fato, os dados sejam organizados de uma forma que te deem as respostas corretas. Então, hoje, o que eu vejo, a colaboração da inteligência artificial, ele vem muito em processos de automação mesmo, de trabalhos repetitivos, da questão de como você consegue poupar tempo com qualidade e, de fato, utilizar o tempo humano para questões que realmente a máquina não vai resolver nunca, né? Então, pensando na realidade da educação, existem diversos exemplos de processos que são feitos manuais, mas que são muito repetitivos, que demoram séculos, que se a gente aplica uma inteligência artificial em questão de minutos, isso pode ser, de fato, resolvido. Eu posso até dar um exemplo que no comecinho lá, quando foi aberta a possibilidade da gente utilizar o ChatGPT, eu participei de um Startup Weekend. E aí, lá a gente tinha que fazer uma pesquisa qualitativa, né, em relação a produto, etc. e tal. E aí a gente conseguiu uma base lá de 80 respostas, mas para 10 questões. Como que a gente ia conseguir fazer análise daquelas 10 questões? O grupo já estava desesperado. Aí eu lembro que eu entrei no ChatGPT, coloquei lá todas as respostas da pergunta 1 e pedi para o ChatGPT fazer uma síntese daquelas respostas. E aí, o mais incrível é que realmente as pessoas ficaram... Era uma novidade para todo mundo, mas elas ficaram impressionadas com a rapidez que isso foi feito, né? E eu acho que esse exemplo é apenas um que, assim, a gente acaba utilizando no dia a dia. Mas quando aplicado, obviamente, com inteligência, dentro de um processo específico, dentro de uma demanda específica, ela traz realmente ganhos muito grandes. Um debate muito polêmico que tem sido feito realmente em relação à ética, em relação a outras questões que eu acho que ainda precisam evoluir bastante. Mas, né, questão de direitos autorais, né, como tem essas pautas, mas eu acredito que hoje a gente tem muitos especialistas discutindo sobre isso e todo mundo tem que acompanhar essas discussões, porque não tem uma resposta muito certa ou muito errada, mas a gente tem que aprender e acompanhar. E eu sempre falo que ninguém precisa ter medo, tem que dar a mão e aí seguir junto, né?
Muito legal, é verdade, isso é verdade. Inclusive, deixa eu fazer uma confissão aqui. Depois que eu conheci o Chat GPT, cara, as minhas horas elaborando roteiros, porque eu sou um cara perfeccionista, como bom virginiano, eu sou um cara perfeccionista, então assim, passava horas, eu disse horas, escrevendo um roteiro, porque eu saía buscando, né, muitas informações para linkar, né, as orações, os parágrafos, enfim, para fazer um texto. Né? Eu, como professor de português, eu ainda tem isso, né? Além de ser um professor de português. Então, assim, com o chat GPT, cara, meu trabalho facilitou muito, inclusive na elaboração de perguntas, porque aí você só faz burilar, né, a pergunta, enfim, e faz alguns incrementos, e melhorou muito com inteligência artificial. E que o podcast eram tecnológico... operações. Desculpa, Não, Sal. tranquilo. Mas eram operações que a gente fazia muito de uma forma que realmente a gente gastava muito tempo para ter um resultado que às vezes a gente não ficava satisfeito, né? Mas que hoje a gente consegue ampliar e utilizando muitas vezes o nosso próprio conteúdo, que eu acho que isso que é o melhor também, né? Porque você pode ter as suas ideias, a sua base lá conceitual, mas você consegue trazer de uma forma dialógica, né? Dependendo do destino daquele conteúdo, adaptar para cada ocasião. Então, eu acho que o que mais falam é que o segredo maior são os prompts, né? Que a gente tem que criar para adequar realmente a demanda, solicitar a demanda correta para a inteligência trabalhar ali para você. Pois é. Hoje eu estava até ouvindo o podcast do Rafael Kiso, né, da MLabs, falando sobre inteligência artificial para criação de conteúdo. Eles falavam sobre isso, né, sobre a questão quão importante é você ir para além da inteligência artificial, mas nutrir a sua inteligência real, inclusive na criação dos textos lá, dos prompts, né, para pedir o que você quer, né, sem sombra de dúvida. Ô, Fernanda, tu falou aí em as universidades criarem seus centros de inovação, né? Eu venho de uma universidade pública, eu estou na universidade pública, eu sou formado em 2 universidades públicas, trabalho em uma universidade pública, né? Você acho que já deve ter, se não viu, né, já deve ter ouvido falar da burocracia que existe dentro das universidades públicas, né? A burocracia é necessária, mas demais, exagerada, ela atrapalha, né, a inovações, né? E aí a minha pergunta é: existe algum tipo de barreira proposta, né, por universidades quanto à entrada de edtechs no chão universitário? Quais são os desafios enfrentados pelas instituições de ensino superior ao adotar tecnologias educacionais e como as edtechs estão ajudando a superar essas barreiras? Bem enigmática essa sua pergunta, Saulo. Mas eu tenho uma... Até depois eu posso compartilhar com vocês um e-book que a gente gerou baseado numa mesa redonda com gestores do ensino superior que respondiam algumas perguntas das próprias edtechs, que falavam em relação a, por conta da morosidade de aprovação de contrato, por conta de quais seriam as melhores entradas, né, da apresentação das soluções dentro das universidades, quando que as universidades preferiam desenvolver internamente ou contratar uma solução. E eu posso te dizer que são posicionamentos muito diferentes em relação a cada tipo de instituição, né? Então, tem instituições muito grandes que têm recursos, né, altíssimos e que podem investir em diversas tecnologias e com soluções educacionais distintas. Eu estou até numa das instituições que, dentro do meu ecossistema, eles já usam mais de 5 soluções, e isso é muito legal. Mas a gente tem algumas barreiras mesmo, de convencimento, até do próprio departamento de tecnologia das instituições,
que muitas vezes veem algumas soluções como concorrência, né, como ameaça, mas eu acredito que a velocidade que a gente consegue apresentar de resolução de problemas, de implementação de recursos, faz com que as universidades elas repensem isso, sabe? Hoje a gente tem uma demanda de desenvolvedores, né, a gente sabe muito bem que é muito alta, e para você manter desenvolvedores internos dentro das instituições, realmente é bem complexo, assim. Eu trabalho com uma solução que gera um aplicativo para a universidade, um aplicativo para a instituição. E aí você pode levantar quais são as instituições que têm um aplicativo próprio. Pouquíssimas. Muito porque para desenvolver esses aplicativos, ela precisa ter uma série de parâmetros para validar nos diversos navegadores e tal, e uma evolução constante daquela solução, porque você não pode deixar o aplicativo fazer uma vez e deixar ele ali, né, estático. Então precisa disso. E a maior o porquê que eles não investem nisso, justamente por conta de como movimentar e como conseguir manter uma equipe de desenvolvimento tecnológico dentro da instituição dedicada àquilo. Então, hoje a gente sabe muito bem que o core das instituições é atender da melhor forma os alunos, né? E aí eles têm essas possibilidades de conseguir montar um ecossistema de tecnologia dentro das instituições, mas contando com parceiros que, de fato, colaboram com esse crescimento. Óbvio que é necessário um investimento, mas que isso também é repensado junto com essas empresas que, muitas vezes, acabam otimizando vários setores de operação que convertem rapidamente e apoiam a transformação digital também, né, dessas instituições. Então, os núcleos de inovação, eles vêm muito para explorar esse movimento. Eu acho que isso é uma questão bem legal, de ter posições dentro das instituições ligadas nesse movimento para atrair, de fato, soluções que venham agregar valor para a instituição e otimizar realmente vários processos, né? Sejam educacionais, seja de aprendizagem, seja de gestão. Então, isso faz com que diminua muito tempo operacional e, como você disse, você economiza tempo, você acaba tendo uma produtividade muito maior em outros setores. E aí, eu acho que quando a instituição consegue entender esses ganhos, ela consegue fazer esse aporte, né, esse investimento e dando resultados de ganho operacional, não só de ganho operacional interno, mas também refletindo o que o mercado já entrega para os consumidores como um todo, né? A gente vê a evolução dos bancos, a gente vê a evolução dos outros serviços. Por que não na educação a gente tem que ter algo que é do passado, né? Eu lembro que eu trabalhei com uma edtech que o CEO me falou assim, o seguinte, ele falou: Fê, para a gente entender como que a gente pode apostar no engajamento dos alunos, a gente tem que ver como outras startups de outros segmentos estão trabalhando nessa questão do engajamento. Por que as pessoas atualizam? Por que as pessoas baixam? Por que as pessoas são fiéis a algumas aplicações e trazer isso para a educação? Então, acho que esse também é um fator muito importante para a gente ver o quanto que o setor educacional ele pode ser favorecido com esse olhar, né? Esse olhar da mudança dos hábitos de consumo mesmo, né? Que os gestores educacionais te ouçam. Ô, Fernanda, vamos falar sobre o ecossistema Simplifica agora, né? Você é uma pessoa empreendedora, criou o ecossistema de EdTech chamado Simplifica. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse ecossistema, qual é a proposta e o objetivo desse hub, quais recursos tecnológicos estão dentro do Simplifica.
Ótimo. Saulo, eu acompanho muito as discussões em relação à empregabilidade e trabalhabilidade. E uma das lições que uma das tendências que eles falam é que as novas profissões ainda serão inventadas. Aí eu pensei assim com os meus botões, vou logo inventar a minha e eu saio na frente. E eu criei um ecossistema muito baseado nessa ideia. Eu, em 2021, quis lançar minha consultoria, e aí dentro dessa consultoria eu fiquei pensando assim, vou lançar uma consultoria só a Fernanda. Eu falei, não, vou chamar os meus amigos, vou chamar as soluções que eu confio e vou criar um ecossistema de soluções. Muito pensando que se eu tivesse uma instituição, quais seriam as soluções que eu contrataria? E aí foi assim que começou o ecossistema. E foi empregando o meu papel de embaixadora. Olha quanta pretensão, hein, Saulo? Mas foi muito nessa questão de apoiar times de marketing, os times comerciais, para a gente conseguir fortalecer as marcas, se fortalecer, trocar experiências entre as próprias edtechs. Eu acho que isso também é muito bom. O ecossistema Simplifica, ele traz soluções de ensino superior, mas que não concorrem entre si, eles se complementam. Então, a gente tem hoje, eu comecei com 11 empresas, sendo que dessas 11, 7 eram edtechs. Agora, eu já estou com um ecossistema com 16 soluções, todas edtechs, e todas elas que se colaboram entre si, trocam experiências, desenvolvem projetos juntos, e com essas oportunidades, eles acabam poupando até muito o tempo dos clientes lá, porque quando você está numa realidade institucional, você de fato tem que conviver com diversas soluções se falando ali. E uma das reclamações dos gestores era justamente que os fornecedores não se falavam, né? Os parceiros ali deles não se falavam, porque ainda existe aquele papel de concorrência, sabe? Tipo, de uma solução ou de outra. E no nosso ecossistema a gente minimiza isso. Então, eu posso até mostrar aqui quem estiver nos ouvindo não vai ver, mas tem uns cardzinhos, olha quantas soluções são 16 soluções, e eu criei um papel para mim que é Solutions Hunters, que é assim, você vem com a necessidade de uma solução e eu vou atrás. Então, grande parte dessas soluções que hoje eu represento, que estão no ecossistema Simplifica, são demandas latentes das próprias universidades, e hoje eu acabo sendo procurada justamente para indicar algumas soluções. Então, o papel do ecossistema não é necessariamente vender, sabe? Até as empresas especificamente, elas vêm para o ecossistema juntamente com essa visão de fortalecimento das marcas, a necessidade já ciente da cooperação, da colaboração, que é um movimento que a gente vê muito no mercado, né? Mas que eu acho que é difícil a gente conseguir conectar. E aí, graças, eu acho que a muito empenho e óbvio, até por solicitação das próprias instituições, isso foi se tornando realidade, sabe? Então, hoje a gente tem o ecossistema que ele é bom para as edtechs que participam dele, mas também bom para as instituições, porque poupa muito trabalho operacional, de tecnologia até, ou de identificação de problemas, quando a gente já sabe que todas as integrações podem ser feitas de forma prévia. Então, hoje o ecossistema, ele traz soluções desde gestão acadêmica, LMS, recursos de correção de atividades de inteligência artificial, análise de dados, a parte de produção de conteúdo, a gente tem uma parte de desenvolvimento de línguas, a gente tem a parte de laboratórios virtuais, a gente tem uma infinidade de recursos que, de fato, trazem soluções que muitas vezes as instituições
às vezes, não sabem nem que existem assim, sabe? Tipo, às vezes a instituição vem e fala, você, tô precisando de algo para resolver XYZ. Aí eu penso um pouquinho e falo, acho que tal solução. Aí eu consulto, vejo se tem essa solução e já conecto. Então, esse papel do ecossistema, e eu como embaixadora, a gente vem realmente buscando colaborar de uma forma mais orgânica com o desenvolvimento e a conexão dessas parcerias. Então, acho que é um movimento que eu tenho feito já desde 2021 e que eu estou bem feliz, assim, porque o feedback que eu tenho, né, das próprias empresas, do mercado, das universidades, tem sido bem positivo. Que legal, que legal. Parabéns, Fernanda, pelo trabalho e por essas conexões feitas, né? Isso é importantíssimo, importantíssimo, e você bem sabe, melhor do que eu. Fernanda, minha pergunta é provocativa, tá? Vou deixar essa Manda. mais para o final. A gente tem visto aí, Fernanda, um levante de especialistas dizendo que o uso excessivo de tecnologias em sala de aula prejudica a aprendizagem. Holanda e Suécia, por exemplo, né, têm sido reticentes com celular nas escolas. O país nórdico, no caso a Suécia, né, inclusive paralisou o plano de digitalização das escolas. Na contramão disso, né, eu estava lendo ontem, o governo de São Paulo não vai adotar o livro físico, né, mas sim o livro digital, contrariando aí, não entrando, não inserindo-se no Programa Nacional do Livro Didático, né, e tem sido criticado por isso. A minha pergunta, Fernanda, é a seguinte, né, será que a gente não está supervalorizando tecnologias digitais de informação e educação? Esse ferramental, ele é realmente necessário? Saulo, essa pergunta é muito provocativa, mas me remete muito a muitas perguntas que eu recebia quando eu trabalhava com cursos EAD mesmo, né, com programas de EAD, que me perguntavam o que é melhor, EAD ou presencial? E eu sempre falava assim, que há público para tudo, sabe? Hoje a gente tem uma mescla. Óbvio que você deu exemplos do ensino básico, né? Do ensino fundamental, que tem eu acredito que há necessidade de haver essa moderação, tanto na escola, mas também tanto no ambiente familiar mesmo, né? Então eu acho que essa moderação ela vem muito atrelada à realidade de cada região, muito baseado realmente em recursos, em formas dos recursos de tecnologia disponíveis, nos recursos de acesso. Então, hoje a gente também não tem como generalizar, falar que todo mundo tem que estudar de forma online. A gente viu que, mesmo na pandemia, tinha professor que distribuía as lições de bicicleta, lembra? Tipo, né? Teve exemplos desses. Então, eu acredito que a tecnologia, ela vem para complementar muito do que de alguns gaps que tem, o desenvolvimento de algumas habilidades para as crianças, que eu acho que isso também vem ajudar. Existe e exige moderação, exige fases mesmo, então tem os especialistas que conseguem justificar questões neurológicas, né, o desenvolvimento disso, e eu acho que isso é importante, pais, professores, né, gestores educacionais ficarem atentos, mas no ensino superior, especificamente que é a minha especialidade, eu sempre acredito que tenha pessoas que se adequam muito bem ao online, pessoas que não se adequam e eles vão para o presencial, e tenha aquele pessoal que gosta do híbrido mesmo. Tanto no trabalho, hoje a gente pode medir, porque se a gente fizer uma pesquisa, né, quem quer trabalhar remoto, quem quer trabalhar presencial, quem quer trabalhar
no formato híbrido, isso se reflete também nos hábitos de estudo. E não só isso, mas também as áreas e as especialidades de cada curso. Então, eu acho que hoje, nessa reformulação do pensamento, do uso dos espaços físicos, na utilização dos recursos, eu acho que a escuta com o estudante, ele está muito mais presente, porque todo mundo tem pensado muito nessa experiência do estudante, né? Como que ele pode se engajar em diversos movimentos. E eu acho que quando a gente abre essa escuta, a gente consegue desenvolver essa sinergia entre as mídias, né? Entre os próprios recursos. Então, eu posso dizer que eu não sou partidária de uma coisa ou outra. Eu, como estudante, tem coisas que eu quero muito fazer presencial, aprender de forma presencial, e tem outras coisas que eu prefiro aprender de forma online, e isso eu acho que a gente, a necessidade de aprender ao longo da vida, acho que a gente tem essa medição, mas eu acredito que, obviamente, pensando de forma crítica e no melhor aproveitamento, a gente consegue fazer essas dosagens, sabe? E as instituições, elas têm visto isso também, né? Que nas próprias pesquisas com os alunos, o quanto que eles preferem, o que eles preferem fazer quando eles estão no campus, né? O que eles preferem fazer, qual é a forma que ele prefere ter aula online. Então, essa escuta eu acho que é muito importante. E para as crianças, eu acho que é essa moderação, é entender até quanto aquele recurso, de fato, ele desenvolve competências e habilidades na criança que podem melhorar o desenvolvimento delas, e o quanto que ali o brincar, que não pode ser esquecido, ele pode ter essa interação. Com a volta dos encontros presenciais, dos eventos, a gente vê o quanto que o socioemocional hoje está sendo valorizado, né? O desenvolvimento disso está em pauta em todas as discussões, muito porque a gente tem uma geração que passou por um processo de letramento, de formação, de formação até as crianças, porque não tem a geração que nasceu na pandemia. O processo de socialização delas é diferente, né? Então, a gente tem muita coisa a considerar nisso. Então, eu acho que hoje a gente tem que ter essa moderação e discernimento. E, obviamente, contextualizando com a realidade educacional e a realidade social de cada de cada escola, de cada universidade. Eu acho que isso a gente tem um ponto aí a... Não sei se eu não dei resposta, né? Porque eu acho que eu não tenho resposta certa ou errada ali. Mas eu acho que a moderação e o uso realmente pensando na experiência e na escuta dos estudantes, eu acho que faz toda a diferença. Sabe as palavras, minha amiga, sabe as palavras. Como última pergunta, vamos brincar de futuro. Eu gosto muito dessa brincadeirinha de imaginar coisas, né? Sempre fui um cara muito imaginativo, sempre estive no mundo de Bob, né? Vamos furar a nossa realidade presente e brincar de futuros, furuno, né? Após essa dança de Fs, após essa literação toda, o que é que a nossa especialista imagina que seja a educação superior ideal, né? Como serão as salas de aula do futuro, né? O EAD, de fato, suplanta o ensino presencial? Será que o professor vai ser um coadjuvante em sala, perdendo espaço para inteligências artificiais? Nobre Fernanda Furuno. Eu sou muito defensora do papel dos professores. Eu costumo até falar muito e incentivar muito os professores, e eu tenho uma fala muito, muito importante para os professores, falando sobre o poder da influência deles, sabe? Eu acho que muda, sim, o papel dos professores, e eles podem aproveitar isso influenciando
com o seu conhecimento dentro dessa realidade do futuro. Eu acho que quando o professor ele vê o potencial que ele tem e que pode ser multiplicado não só para a sala de aula convencional, ele acaba vendo o quanto que ele consegue, com as tecnologias, ampliar o poder dele de compartilhar os seus conhecimentos, de ter o seu papel ali estabelecido. E eu posso te dar um exemplo, Saulo, do quanto é importante os professores, eles criarem essa não barreira no uso das tecnologias. Hoje eu tenho o meu LinkedIn, que foi por onde até a gente acabou se conectando, né? Eu uso o LinkedIn há muito tempo, tenho uma rede muito grande, mas muitos dos contatos que eu recebo, muitos dos convites que eu recebo, muitas das pessoas que eu conheci pelas redes, né? E obviamente que eu não faço dancinha, e eu brinco muito assim com isso, né? Porque as pessoas falam, o professor influenciador, ele precisa ter milhões de seguidores? Não, necessariamente, ele precisa atingir o público que ele quer. E você, como professor, deve saber a quantidade de alunos que já passaram pela sua sala de aula, seja virtual, seja presencial. Imagina que se cada um desses alunos fosse seu seguidor, você teria muito mais seguidores que muitos desses influenciadores que estavam ali. E falo mais, eu acho que hoje as oportunidades de conhecimento que a gente consegue compartilhar, elas têm um alcance muito maior. Então, se os professores, e aí eu falo muito com alguma propriedade sobre isso, porque quando eu incentivava os professores lá, quando tudo era mato, a se tornarem professores dos cursos online, muitos tinham muita resistência, sabe? E hoje a gente vê que muitos desses professores, de fato, viram o quanto que eles conseguiam migrar para o online, melhorar até as aulas presenciais deles, né? Então, utilizando alguns processos que são mais estruturados e tal. Então, eu acho que a educação do futuro, ela também repensa papéis, seja do professor, seja do que ele ensina, do como ele ensina e de como ele se apresenta dentro dessa rede que eu acho que ele vai se transformando. Então, eu acho que quanto mais os professores eles perderem diminuírem essa resistência em relação ao medo da ameaça da inteligência artificial, e por isso que eu falo, dá a mão na tecnologia e vai. É justamente para eles verem o quanto é que eles podem potencializar o compartilhamento do conhecimento que eles têm, do apoio que eles podem dar para os alunos, não só os alunos que estão com eles no momento, mas para quem quer saber daquilo, porque quando você consegue desenvolver autoridade, isso é muito bom, tanto para ele como profissional, tanto para as instituições que ele está vinculado, quanto para a comunidade em si, né? Então, hoje eu acho que os professores, muitos podem se sentir ameaçados por conta de todo esse processo de inteligência artificial, mas ele não pode ter medo. Ele tem que ir atrás, se aventurar também e, de fato, colher benefícios que essas tecnologias vêm trazendo, né? E, óbvio, que tem muitas, mas ele não precisa utilizar todas também, né? Isso também é um negócio que a gente discute bastante. Mas aquelas que ele utilizar, que eles utilize bem. Então, eu acho que isso faz com que os professores, eles tenham um papel de mentores, né? Eles tenham eles conseguem manter a admiração dos alunos de outras formas. E isso é incrível, né? Para o professor, quando você encontra um ex-aluno que fala, professor, você tocou a minha vida, você mudou a minha vida por
uma atividade que você fez ou por um exemplo que você deu, não tem coisa melhor do que isso. E não vai ser uma inteligência artificial que vai mudar a vida tocar a vida do aluno e mudar desse jeito. Então, eu acho que a gente consegue, agora, cada vez mais, despertar esse senso de quais são os seus diferenciais, né? Com o carisma dos professores, despertar essa emoção no aluno que marque ele, que faça com que ele se sinta tocado pelo aquele conhecimento compartilhado, pelo case que ele está contando, pelo processo, pelo projeto que ele está desenvolvendo com os alunos, mas que seja de fato marcante. Então, eu acho que isso é uma nova fase, eu acho que para os professores, e que eu sei lá, eu sou super fã. Eu falo que 90% dos meus amigos são professores e eu sou muito grata porque eu aprendo com eles até num jantarzinho, assim, eu falo que até qualquer café, jantar, almoço vira reunião de trabalho, porque sempre surgem várias oportunidades de projetos, de interação, mas eu acho que é exatamente isso, né? Quando a gente, de fato, se conecta com quem tem os mesmos ideais, as sinergias, que está atento às mudanças, que não tem medo, ou que busque ajuda também, que isso é muito importante, ele consegue, de fato, fazer essa migração de papel. Eu acho que isso é fundamental. Que papo massa, Fernanda. Obrigado. E chegamos ao fim deste high-tech Papo no Auge de hoje. Eu conversei com a grandiosa Fernanda Furuno, uma profissional de altíssimo gabarito. Fernanda, gratidão. Não tenho nem palavras para externar minha gratidão por você, né, estar aqui hoje, compartilhando a tua experiência e saberes com a gente. Muito honrado eu estou, né? Quem quiser encontrar, conhecer o Ecossistema Simplifica de forma virtual ou real, né? Como e onde achá-lo? Muito obrigado, Fernanda. Eu que agradeço, Saulo, essa oportunidade. Amei estar com vocês. Eu recomendo que entre em contato comigo no meu LinkedIn, me chame lá, Fernanda Furuno. E também podem acessar o meu site, ffuruno.com.br, tem lá todas as informações do ecossistema, todos os meus parceiros ali disponíveis, mas que podem me mandar mensagem, porque eu sempre respondo, não é um chatbot respondendo, não, sou eu, hein, gente? Então, muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer, conte comigo, espero que a gente se encontre em outras oportunidades também, Saulo, e um beijo para todos. Obrigadão, Fernanda. Obrigadão de verdade, tá? Vamos se encontrar sim. E ela responde, certamente eu sou a prova viva disso. Obrigado, Fernanda. Valeu. Um beijo. Outro. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!